Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Na disciplina Introdução à Cafeicultura, estudaremos essa semana o ouro verde, as riquezas do ciclo do café. Responsável por cerca de 33% da produção global de café, o Brasil é o principal exportador do grão no mundo, vendendo para mais de 130 países. Ou seja, a importância da cafeicultura para o Brasil, ela é muito grande, tanto do aspecto econômico quanto social. A produção e a exportação do café foram determinantes para o desenvolvimento do Brasil. Chamado de ouro verde brasileiro pelos empreendedores do século XIX, ele foi a principal fonte de riqueza do país na época. E ainda nas regiões como o sul de Minas Gerais, é o principal e mais importante produto na balança econômica. Graças à exportação do grão, São Paulo se transformou na grande metrópole que é hoje e o Porto de Santos se tornou a principal zona portuária da América Latina. A exportação de café tornou-se uma importante atividade econômica no estado do Rio de Janeiro, no início da década de 1820, onde 62,2% da receita do império, num total de 6.850 contos, correspondia à receita proveniente da província do Rio de Janeiro, seguida pela Bahia, com 1.644, Pernambuco, com 1.436, Maranhão com 767 e São Paulo com 278 contos. Nos 50 anos seguintes, foram exportados 85,143 milhões de sacas que produziram 189.118 libras esterlinas. O Rio de Janeiro chegou a representar 67% da economia brasileira com o ciclo do café. Lembrando que, nos dias atuais, a cafeicultura no Rio de Janeiro é inexpressiva, ou seja, as grandes fazendas de café, hoje, elas passaram a ser pontos turísticos. Nas fazendas, a planta de café, ou seja, o cafeeiro, se transformou na principal lavoura. E para preservá-la, aqueles proprietários de escravos e de terras, que ficaram conhecidos como os barões do café, defendiam o regime de produção latifundiário escravista. Ou seja, gente, na verdade, se fala muito da riqueza no Rio de Janeiro, trazida pelo café. Sim, o café foi um grande responsável. No entanto, os barões do café se enriqueceram também devido ao tráfico de escravos que eram feitos da África para o Brasil. No auge do ciclo do café, a cidade de Vassouras, no sul do estado do Rio de Janeiro, era conhecida como uma extensão da capital do Império. Os barões se estabeleceram na região, ostentando suas riquezas com suntuosos casarões produzidos no interior, o ambiente de prestígio político e econômico das grandes cidades da época. Na verdade, os barões do café, eles trouxeram o requinte da Europa, né? Inclusive muitos deles traziam toda a estrutura de arquitetos, engenheiros, materiais da Europa para o Brasil, principalmente da Inglaterra e da França. Então, se fala muito que o Brasil não teve a Idade Média, como na Europa, com a construção dos castelos. No entanto, os casarões coloniais das fazendas e das cidades, principalmente do Rio de Janeiro, elas chamavam a atenção, determinando então o poderio, né, as riquezas, as fortunas geradas não só pelo café, mas pelo tráfico de escravos. A região de Vassouras foi o grande centro de produção e comercialização do grão, que gerou enormes lucros ao império com a exportação do produto. 75% do café consumido no mundo à época eram produzidos na região conhecida como Vale do Café. Na verdade, gente, esse Vale do Café hoje ele é turístico, né? Chamado de Vale do Café, ali na região de Vassouras, e tem hoje um potencial turístico muito grande, aonde na decadência do ciclo do café no estado do Rio de Janeiro,
As fazendas, na verdade, elas foram compradas por empresários que investiram na área de turismo e onde esses casarões conseguiram sobreviver. Hoje, a maior parte deles são pertencentes ao patrimônio histórico do Brasil e tem uma importância histórica muito grande. Dentre as construções históricas que marcaram o ciclo do café no Rio de Janeiro, o Palácio do Catete, atual Museu da República e sede do Poder Executivo entre os anos de 1897 e 1960, pertenceu ao Barão de Nova Friburgo. Quando o Barão de Nova Friburgo construiu o então Palácio do Catete, ele era considerado muito mais suntuoso do que a Quinta da Bela Vista, que pertencia à coroa portuguesa, né? Então, suas salas, seus quartos, as suas instalações eram extremamente requintadas para a época. O Palácio do Catete, ele foi sede da República Brasileira, né? Até 1960, quando a capital nacional foi transferida para Brasília. Então, hoje, o Museu da República, ele é totalmente preservado e os requintes da Era do Café são simbolizados no Palácio do Catete. Então, o Antônio Clemente Pinto, né, poderoso cafeicultor da região serrana do estado do Rio de Janeiro, conhecido como Barão de Nova Friburgo, viveu no Palácio do Catete com sua esposa e seu filho até 1889. Logo em seguida, o Palácio do Catete ele foi um hotel que não teve sucesso. Logo em seguida, ele passou a ser sede do governo federal. Aqui nós podemos observar os requintes, né, do interior do Palácio do Catete. Então, não só a parte externa, mas como o seu interior também é muito bonito, né? Para quem conhece, é um dos museus mais bonitos que o Brasil tem. Nós podemos observar as salas, né, o requinte dos lustres, dos vitrais, dos desenhos, das pinturas, né? Então, para a época, o requinte era muito grande. E as fazendas históricas, principalmente na região de Vassouras também. Muitas delas, hoje, elas servem de cenários para novelas, para filmes, né? Muitas das novelas de época, elas são filmadas na região histórica de Vassouras, né? Onde grandes fazendas, elas são preservadas. E nós podemos observar um número de quartos muito grande, a maior parte delas ainda preserva as senzalas, né, que é o lado triste da história do café no Rio de Janeiro. Então, elas são imponentes, com grandes jardins, né, muitas palmeiras, né? As palmeiras, gente, elas representavam no Brasil colônia o poderio. Quanto maior número de palmeiras real imperial, que são palmeiras também trazidas da África, elas não são nativas do Brasil, quanto maior número de palmeiras demonstrava o maior poderio do Barão do Café. Aqui uma outra fazenda histórica, né? Então, vocês podem observar o jardim suntuoso, né? Suntuoso, com mobiliário, com muitas estátuas, né? Porque, gente, isso era uma cópia da Europa, né? Então, eles queriam trazer um pouquinho da Europa para o Brasil. Aqui uma outra fazenda histórica com muros de pedras, né? Que era muito marcante na época. Então, vocês podem observar um grande número de palmeiras. A palmeira, gente, representa muito o tropical, né? Um país tropical, o poderio do país tropical no ciclo do café. No entanto, a cafeicultura no Rio de Janeiro, ela começou o seu declínio em 1870, onde já era visível esse declínio da produtividade nas primeiras zonas ocupadas pelo café. Na verdade, gente, o que acontece foi o seguinte: as áreas eram matas nativas, né? Ali Mata Atlântica, elas foram derrubadas, essas áreas foram queimadas, né? Para limpeza do terreno, prática hoje que não é realizada. E o solo, gente, ele era cultivado sempre. E outra coisa, vocês vão estudar lá em ciências dos solos, né? Em fertilidade do solo, nutrição mineral de plantas,
que as plantas, elas absorvem os nutrientes do solo, mas esses nutrientes têm que ser repostos, né? Então, na verdade, um pouco desse declínio da cafeicultura no Rio de Janeiro, ele veio com o final da escravidão, né, no final do século XIX, e aonde encareceu a mão de obra, né, que era escrava e passou a ser assalariada, né? Mesmo assim, uma escravidão uma semi-escravidão, né? E o tráfico acabou, o tráfico de escravos acabou. E essas fazendas, então, elas viviam dos lucros, tanto do café como do tráfico de escravos, né? Então, essas fazendas também começaram a perder os solos em produtividade, né? Ou seja, os solos eles precisavam de nutrientes para serem repostos, e isso não acontecia até então. Então, a partir daí, começou então o declínio da cafeicultura no estado do Rio de Janeiro, e aonde o café ocupou então as terras roxas do estado de São Paulo. E as tradicionais famílias de café possuíam propriedades, geralmente no estado de São Paulo, em 3 regiões do estado, vivendo uma chamada triangulação. Então, as famílias cuidavam de uma ou mais fazendas no interior, na região do oeste de São Paulo, que é a região de Campinas, Jundiaí, e na região de Ribeirão Preto. E um escritório financeiro em São Paulo, né? Geralmente, os barões do café, eles construíam grandes mansões também na cidade de São Paulo, e outro escritório de representação em Santos, para tratar as questões de exportação. Então, quer dizer, eles também ergueram, né, uma fortuna muito grande. Essa fazenda aqui é uma fazenda que chama Morro Azul, no município de Limeira. Ela também é turística hoje. Então, vocês podem observar também a imponência das palmeiras. Essas palmeiras, gente, elas datam, as mais altas, né? Elas datam do Brasil Colônia. Então, uma casa extremamente requintada, né? Um casarão mesmo, né? Do Brasil Colônia, e que representava muito as fazendas da época. Na Avenida Paulista, os barões do café de São Paulo construíram as suas mansões. Diz a história de São Paulo que não só os barões do café, mas também industriais, né, que começavam já a se erguer na cidade de São Paulo. Só que, no entanto, foi devido ao ciclo do café, né, que a indústria e o comércio em São Paulo começaram também um progresso assim muito grande. Então, eram grandes mansões na Avenida Paulista. Hoje, dessa época do Brasil Colônia, são pouquíssimas casas que existem, e hoje elas ficam ali sobre grandes prédios, né? A Avenida Paulista de São Paulo tem uma importância muito grande, uma importância econômica muito grande. Então, e a arquitetura das casas, ela se inspirava principalmente na França e também em outros países europeus. Dentre os barões de café de São Paulo, o coronel Schmidt, né, Francisco Schmidt, na verdade, da região de Ribeirão Preto, né, era considerado um dos mais importantes de todos os grandes cafeicultores, e por isso recebeu a alcunha de o rei do café. Essa trajetória de implementação e dominação do café no estado e na capital paulista durou até 1930, né? 1929 houve a queda da Bolsa de Nova York, aonde a cafeicultura foi extremamente abalada, né? E o ciclo do café no estado de São Paulo começou já ao seu declínio. No entanto, nós temos hoje inúmeras regiões do estado de São Paulo que ainda têm a cafeicultura como sua principal fonte, como é a nossa divisa aqui, município de Caconde, Itaperatiba, na região de Franca. Nós ainda temos áreas produtoras no estado de São Paulo. No entanto, a cana-de-açúcar, a citricultura, né, as grandes culturas como soja, milho, elas acabaram dominando as regiões produtoras de café no estado de São Paulo. Bom, gente, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.